O Japão parece ser uma saga sem fim e mais um capítulo aqui do Carry Trade, apesar de não se falar mais sobre isso muito na mídia, porque os mercados parece que voltaram totalmente ao normal, se você olhar agora, né, o iene totalmente sob controle, muito mais forte, mais estável. É praticamente o sonho do Banco do Japão, ou seja, ele conseguiu fazer aquilo que parecia ser impossível. Eu falei em vários capítulos, eu tenho uma série de capítulos sobre o Japão, se você não acompanhou ainda, vou até fazer uma playlist sobre isso, estou devendo isso para o pessoal que me pediu, mas você te dá a impressão de que o BOJ, o Banco do Japão, conseguiu resolver o dilema impossível, que é ou você controla a dívida ou você controla a moeda, mas você não controla os dois. E parece que ele controla os dois, afinal de contas não tivemos uma crise dos bonds japoneses e o iene está estavelmente agora na faixa ali dos 140, né? Nesse momento que eu estou gravando aqui, está literalmente 140,82, ou seja, bem melhor do que o 160, quando ele estava mais fraco, com aquela grande preocupação que exigiu intervenções do Japão. Então, o que eu quero é contextualizar de por que esse movimento, essa crise, ou aparente crise, mal começou, né? E ela pode ter um potencial de ser bem, pelo menos colocar no seu radar. Não estou aqui prevendo absolutamente nada, mas eu quero te dar as forças que podem jogar para uma possível volatilidade no futuro. Então, primeiro a gente tem que lembrar que o Japão tem uma dívida enorme sobre o PIB. Ele é o país praticamente mais endividado do mundo em relação ao seu próprio PIB, mas ele veio sustentando isso com juros zero ou juros negativos, né? Por 17 anos, sendo o último país do mundo que tinha esse tipo de política, e aí voltou para os noticiários quando ele virou para o juro positivo e encerrou, extinguiu, né, essa política, né, em todo o mundo. E aí ficou a grande narrativa, obviamente, uma das palavras que eu mais uso nesse podcast, infelizmente, é que justamente a função do Banco Central é de criar essa narrativa, pelo menos no Japão, de que agora as coisas estão se normalizando. Então o Banco do Japão tem um pensamento claro de normalização da economia e recuperação, e também uma perspectiva de recuperação fora do Japão, né, na economia mundial, o que vai permitir com que agora a gente possa voltar a pensar em crescimento, e nós passamos por essa fase como se essa política de décadas tivesse de uma hora para outra dado certo. Mas pelo menos é assim, que essa é a narrativa que quer se passar, pelo menos no Japão. Só que a gente sabe, obviamente, que os fundamentos, né, não somente da economia japonesa, que está em recessão nesse exato momento, fazendo com que o Japão seja o único país que faça subir os juros num país em recessão, e também é o mesmo tipo de problema que você vê no resto do mundo, porque é tudo sincronizado e globalizado, como eu venho dizendo no podcast. Então fica aquela dualidade, narrativa versus realidade. Mas o que eu quero te passar aqui é como que essa história do carry trade, na verdade, ela pode ter sido só a pontinha do iceberg quando você entende como ele funciona. Então, é muito importante você entender que esse tipo de operação, eu vou repetir aqui, se é a primeira vez que você me ouve, pegar um empréstimo, né, em ienes, que foi nesse caso do Japão, com a taxa de juros bem mais baixa, continua sendo baixa no Japão, e fazer a aquisição, né, os empréstimos em dólares para você adquirir instrumentos denominados em dólares. Ou seja, você pega emprestado dinheiro em iene para poder usar dólares, e esses dólares vão comprar investimentos. Ou seja, você vai ter um retorno numa moeda mais forte, numa moeda que você espera que valorize no futuro em relação à moeda que você pegou o seu empréstimo, e isso faz o seu custo de empréstimo ficar menor, e ao mesmo tempo você tem retornos maiores. E isso é praticamente dinheiro de graça, digamos assim, para quem pensa dessa forma. E isso, como eu disse até num dos capítulos passados, é um dos grandes movimentos que define para onde vai a liquidez do mundo, porque o mundo ele é cercado de carry trades. O Japão não é o único lugar que tem, você tem vários outros lugares do mundo espalhados, desde que você tenha essa oportunidade de, entre aspas, arbitragem. Agora, quando você teve essa grande movimentação que aconteceu nas bolsas recentemente, né, que foi o último espirro, digamos assim, de crise que se iniciou no Japão, e todo mundo ficou falando sobre o carry trade, muitos falaram do unwind do carry trade, ou seja, como o Japão subiu juros,
E o Fed agora quer cortar os juros, esse diferencial de juros vai ficar cada vez pior e os japoneses vão ter que tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e voltar para o Japão, ou seja, isso fez muitas pessoas tirarem dinheiro da bolsa, Bitcoin caiu, muito capital voltou e esse capital acabou fazendo o iene dar uma estabilizada, para a alegria do BOJ, do Banco do Japão, como se só isso tivesse criado toda essa história. Só que, na verdade, isso é só uma pontinha, né? Você tem muito mais coisas que estão envolvidas no carry trade, como mercados mais, digamos assim, mais exóticos, né? Como países emergentes, etc. Só que quando você para analisar, quando você vê ali um dos relatórios que foram soltados pelo Brent Johnson recentemente, vou deixar aqui para vocês também na descrição, ele mostra claramente que a quantidade que realmente voltou foi muito pequena, foram praticamente 20 bilhões, mas tem uma quantidade muito maior que continua no carry trade. Pior ainda, tem muitas pessoas que mesmo com o iene assim, eles simplesmente voltaram a fazer novos carry trades em ienes da mesma forma. A brincadeira não acabou, ela só começou, só que ela migra, ela muda, certo? Então, crises que acabam sendo criadas pelo carry trade, elas vêm do comportamento das pessoas que participam. Então, eu vou te dar um exemplo. É muito simplista a gente achar que é só um diferencial de juros que faz isso acontecer. Eu já falei em outros capítulos do podcast. Você pode investir na bolsa, você pode investir em imóveis, você pode investir em várias outras coisas que podem estar oficialmente aparecendo, como o mercado de futuros, por exemplo, né, que foi responsável por parte desse carry trade que obrigou a isso voltar para o Japão, mas você tem aqueles contratos que são feitos de balcão, que a gente chama de OTC, que é over the counter, né? E essas negociações que acontecem, ninguém sabe quais são os termos, quais são os vencimentos, e o volume é bem maior do que foi feito, no que foi visto, pelo menos na parte visível da crise das manchetes no Japão. Ou seja, não somente aquele carry trade que foi revertido, parte dele foi re-revertido, ou seja, voltou a se fazer o carry trade, mas a maioria do que ainda está em carry trade, mas que não foi revertido ainda, talvez porque o vencimento esteja bem mais lá na frente, porque é uma coisa menos variável, às vezes quando se trata de imóveis, ou porque você tem alguns outros tipos de negociação que vão acontecendo porque você não sabe exatamente, porque é um acordo de balcão, né, fora do balanço de bancos, você não tem a menor ideia de quando esse capital e quanto desse capital vai voltar para o Japão novamente. Percebe? Então isso cria uma série de incógnitas que podem acarretar em grande volatilidade nos mercados, mas ninguém sabe de onde vem. E aí, de repente, você vê as notícias e aí você tem as explicações pelo qual as coisas aconteceram. E, infelizmente, é assim que acontece. Então, é impossível você prever quando e em que intensidade alguma coisa vai acontecer. E vindo do Japão, é muito interessante você usar a analogia do terremoto, né? O Japão, você sabe que tem um monte de terremoto, mas você nunca sabe o horário e nunca sabe a intensidade. Então, talvez isso te ajude a entender um pouquinho como que isso acaba funcionando na macroeconomia. E o mais engraçado é o comportamento das pessoas que participam do carry trade. Por quê? Porque é aquela coisa da ganância. Se chega um momento que você está começando a ganhar dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro. E a melhor forma de você fazer isso é a alavancagem. Então, não somente você está feliz em pegar aquele dinheiro emprestado num juro barato, mas porque você está vendo que uma margem de lucro relativamente segura, pelo menos na sua percepção, né, desde que você tenha um câmbio relativamente estável e que o mercado onde você está investindo também esteja estável, você acha que isso é praticamente a zero risco. Aí o que você faz? Você alavanca, ou seja, você pega 10 vezes mais dinheiro emprestado para fazer aquele seu retorno que seria de 0,3% virar 3%, 4%. Ou se for um retorno de 3%, virar 30%. Né? Enfim. E aí você vai... O objetivo é realmente você fazer uma coisa que crie alfa, né? Você consiga ter um retorno maior do que o mercado e muitos acabam extrapolando muito. Mas isso aumenta, obviamente, todo o risco. E quanto mais capital alavancado, se você tiver um pouco de volatilidade nos mercados cambiais, o que acontece? Você imediatamente toma uma margem, você toma um margin call
seu banco que te emprestou te liga aí imediatamente e você é obrigado a liquidar suas ações, liquidar o seu Bitcoin, liquidar as suas terras, liquidar os seus terrenos, né? Liquidar os seus prédios e tudo que você tiver de ativos para voltar o quanto antes e estancar o sangramento da sua margem. Isso é o que acaba mexendo com os mercados, principalmente quando você tem um volume alavancado e cada vez maior, ou seja, se 20 bilhões conseguiram fazer, já conseguiram mexer bastante no mercado e fazer um certo estrago, imagine o que um valor maior que ainda não se mexeu pode fazer. Estou dizendo que isso vai acontecer agora? Não, mas esse potencial realmente existe. E outra coisa engraçada, além da alavancagem em si, é a forma que as pessoas entram. Então, até na conversa recente que o Brent Johnson teve com o George Gammon falando desse assunto, do qual eu estou extraindo aqui o assunto de hoje, ele literalmente diz que é como se fosse um boca a boca. Então você tem alguém, um exemplo que ele deu foi de um título mexicano que foi denominado em dólar durante, se não me engano, preciso até terminar de ler ali o relatório, foi durante a crise, acho que foi durante a crise da tequila, chamada, né, Tequila Crisis nos anos 90, onde o governo mexicano, para poder controlar um pouquinho, ele fez um título em um bond em dólares, denominados em dólares, para poder garantir que quem emprestasse dinheiro para eles não ia ter o risco cambial. Só que eles acabaram assumindo esse risco, né? E aí um hedge fund, uma pessoa de um hedge fund vai lá, compra aquele fundo e fala pro outro assim, cara, olha, esse aqui tá pagando 3 vezes mais do que os títulos americanos. Opa, como assim? É um título mexicano que é um bond, né, denominado em dólar. O cara vai, pô, mas onde você conseguiu isso? Vai ali com o pessoal do Wall Street aqui, ó, ele pode te vender. Daí vai lá o banco e te vende, ele une, cria uma bela historinha de por que esse título é a melhor coisa do mundo, e está feita a venda. Então acaba sendo essa a pesquisa, né, que foi feita antes de você investir bilhões de dólares em algum tipo de instrumento. Esse é o due diligence, né, que é feito, ou a falta de due diligence, para você definir onde um fundo inteiro vai poder alocar parte do seu capital. E aí, quando você começa a ver o dinheiro entrando, você alavanca novamente. Então é muito da psicologia humana que guia bastante essa questão do carry trade. Por que o Japão é tão importante assim? Porque o Japão é hoje literalmente o maior carry trade estrangeiro do mundo, certo? Você hoje tem o maior volume justamente pela grande estabilidade que foi causada não somente pelas taxas de juros do Japão, mas também pelo câmbio do Japão. Só que essa situação mudou. Então hoje já não se tem mais aquela confiança de que esse câmbio vai ficar tão estável ao longo do tempo. E situações políticas, geopolíticas, etc., tudo isso pode mudar a situação. E quando isso muda, isso cria volatilidade no mercado, só que uma coisa se mantém constante: a vontade de você achar a próxima mina de ouro e o próximo carry trade até que venha o outro, entende? Então é tudo uma sequência, e essas modificações nas alocações fazem a liquidez do mundo mover de um lado para o outro, criando absolutamente um caos enquanto você tem todos esses ajustes que são feitos naquele momento.